Então, gente, essa aula é sobre a neurociência do transtorno por uso do álcool e as possibilidades interventivas. Antes, eu tinha pensado mais em neurociência do alcoolismo como um geral, mas pesquisando, vocês vão entender por que que eu mudei o nome da disciplina, da aula para isso, para esse nome, né? Então, o primeiro ponto é entender o que que é neurociência. E aí eu coloquei algumas palavras-chave, que são perguntas que, na verdade, depois vão acabar se confirmando. Então, é um estudo, né? Com certeza. Cérebro, lembra, com certeza neuro. Sistema nervoso, sem dúvida. E uma pesquisa. E aí, sim, a todos eles, né? Então, eu coloquei uma dos conceitos de neurociência, que é a ciência multidisciplinar que analisa o sistema nervoso para entender a base biológica para o comportamento, do Berg. Existem muitos conceitos de neurociências, vários, mas esse eu acho que é o que mais se aplica para essa disciplina. E dentro dessa temática de neuro, existem as neurociências, que cada uma vai estudar uma parte específica do sistema nervoso desses estudos na área da neuro, né? Que é a neurociência molecular, a neurociência celular, a neurociência de sistemas, a neurociência comportamental e a neurociência cognitiva. Porém, para essa aula em específico, a gente vai focar nessas últimas três aqui, tá? Por questões que a neurociência molecular e a celular vão ficar para uma outra parte dessa disciplina, porque nesse momento eu vou focar nessas últimas três, pelas questões até das práticas comportamentais, da psico e do que vai acabar surgindo depois. Então, a neurociência de sistemas. As constelações de neurônios, elas formam circuitos complexos que realizam uma função em comum, como a visão ou o movimento voluntário. Assim, a gente pode falar no sistema visual, no sistema motor, cada um possuindo seus próprios circuitos dentro do encéfalo. Nesse nível de análise, a gente chama de neurociência de sistemas. Os neurocientistas estudam como diferentes circuitos neurais analisam a informação sensorial, formam percepções do mundo externo, tomam decisões e executam movimentos. A neurociência comportamental, então, é como que esses sistemas eles trabalham juntos para produzir os comportamentos integrados? Dá um exemplo. Existem diferentes sistemas para executar diferentes formas de memória, onde no encéfalo agem as drogas que alteram a mente e qual é a contribuição normal desses sistemas para a regulação do humor e do comportamento? Quais sistemas neurais são responsáveis pelos comportamentos específicos de cada gênero? E onde são criados sonhos e o que eles revelam? Essas são algumas questões estudadas pelas neurociências comportamentais. E a última, que é a neurociência cognitiva, aí talvez o maior desafio das neurociências seja a compreensão dos mecanismos neurais responsáveis pelos níveis mais elevados da atividade mental humana, que seriam, no caso, a consciência, a imaginação, a linguagem. E pesquisas nesse nível elas são chamadas de neurociências cognitivas, porque elas estudam como que a atividade do encéfalo ele cria a mente, né? Então, falando um pouquinho sobre o transtorno por uso do álcool. O DSM ele traz ele como um padrão de consumo que leva a problemas associados a 2 ou mais dos 11 sintomas potenciais. O uso do álcool está associado ao aumento do risco de acidentes, perdas da produtividade no local de trabalho, aumento nos custos médicos e de saúde mental e maiores taxas de criminalidade e violência. As análises que levam em consideração os danos globais devido às drogas, tanto para usuários quanto para outras pessoas, mostram que o álcool ele é a droga mais nociva. Então, os critérios do DSM que são trazidos são esses, né? A tolerância, o cancelamento, as dificuldades em controlar a bebida, as negligências de atividades, o tempo gasto bebendo ou se recuperando dos efeitos do uso do álcool, beber apesar dos problemas físicos ou psicológicos, o desejo, e o álcool sendo consumido em quantidades maiores ou por períodos mais longos do que o pretendido, a falha em cumprir as principais obrigações do papel, o uso recorrente de álcool em situações perigosas e beber apesar dos problemas sociais ou interpessoais. E em comparação com o CID-10, que agora já tem 11, peço desculpas que eu deveria ter colocado 11, tem apenas esses 4 últimos fatores, ó, se vocês forem comparar. O álcool consumido aqui é os mesmos critérios para o CID-10, tá? Eu não vou repetir. Tá, então, por uma breve introdução. Então, a pesquisa em neurociência humana que examina o impacto do uso do álcool, ela fez um tremendo progresso nos últimos 20 anos. Os avanços na tecnologia da neuroimagem, eles permitem que os pesquisadores examinem com mais cuidado os efeitos do uso do álcool na estrutura e no funcionamento do cérebro.
O álcool ele é uma substância psicoativa com propriedades produtoras de dependência, e as diretrizes de álcool da OMS expuseram que os danos relacionados ao álcool são determinados pelo volume de álcool consumido, o padrão de consumo e, em raras ocasiões, a questão da qualidade do álcool consumido. Então, esse trabalho ele forneceu uma melhor compreensão dos sintomas cerebrais, mais suscetíveis aos mais neurotóxicos do álcool, e pode ser usado para informar neurobiologicamente os esforços de tratamento e reabilitação. Então, aplicado um pouco a questão das gestantes, né? Eu tentei trazer um pouquinho de cada um dos contextos, eu só não falo muito sobre os adultos, mas eu falo um pouco sobre as gestantes, os adolescentes e sobre os idosos. Eu ainda talvez pense futuramente em inserir sobre os adultos também, né? Na meia idade, enfim. Então, aplicada às gestantes. Então, o consumo de álcool entre gestantes, ele tem experimentado um aumento significativo nas últimas décadas. O estado nutricional materno adequado é crucial para manter o ambiente ideal para o desenvolvimento fetal. Mas se o consumo de álcool interromper a ingestão de nutrientes, os potenciais efeitos dessas substâncias aumentam. O uso diário e crônico de álcool, ou o intermitente frequente de álcool, são muito mais tóxicos para o feto do que o consumo agudo e moderado de álcool. De acordo com as diretrizes recentes da Austrália, Canadá, Dinamarca, França e Estados Unidos, embora o risco de defeitos congênitos seja maior com alta e frequente ingestão materna de álcool durante o primeiro trimestre, a exposição ao álcool durante a gravidez, inclusive antes da gravidez, pode ter consequências prejudiciais para o desenvolvimento do cérebro fetal. Não está claro como os efeitos do álcool estão relacionados à dose, se existe um ponto de ajuste acima do qual ocorrem os efeitos adversos. E esse consumo excessivo do álcool ele é o maior risco e o momento da exposição é importante, mas nem todos os bebedores intensos terão um filho afetado. E isso eu achei muito interessante, porque a gente pensa que... Eu conheço, no caso, também casos de amigas, né, do tempo da adolescência, que elas continuavam bebendo depois durante a gravidez, enfim, antes da gravidez e depois da gravidez, e realmente o bebê não nasceu com nenhum comprometimento cognitivo. São casos e há casos, não é todo mundo que acontece isso, mas acontece sim casos. Talvez, eu acredito que seja por fatores genéticos, eu fico pensando, né, que tem uma maior resistência à questão do álcool. O consumo de álcool também pode afetar a qualidade e a quantidade de suprimento, que seria, no caso, o suprimento que o corpo dá para o bebê, quando a mulher está no período de gestação, no ciclo ali, esse suprimento de nutrientes que vai ser distribuído para o bebê, ele acaba sendo afetado pelo consumo do álcool também. O abuso excessivo de álcool ele pode prejudicar a absorção pelo corpo e a utilização de vários nutrientes. Consequentemente, muitos alcoólatras, especialmente os bebedores pesados, eles podem sofrer de vários graus de desnutrição. Aí tem uma relação com a própria alimentação do alcoólatra. Se vocês pararem para ver, normalmente pessoas que estão em um quadro de alcoolismo, né, que bebem há muito tempo, eles não têm uma alimentação regrada, eles não comem saudável, ou às vezes eles nem comem. Tem uma galera que fica, tipo, muito tempo sem comer e bebendo. Esse pessoal que vive em estado de vulnerabilidade de rua, quem trabalha com vulnerabilidade sabe muito bem disso, que eles ficam bebendo a cachaçinha deles, às vezes a vodka, enfim, o álcool que for. Mas eles não comem, eles preferem beber do que comer. Então, esse nível de desnutrição também cria problemas que vão acabar afetando o sistema nervoso, né? As mulheres grávidas, geralmente, elas não consomem quantidades recomendadas de micronutrientes, incluindo vários que podem ser especialmente importantes para o desenvolvimento fetal. Aí, no caso, está falando sobre as mulheres que bebem e que estão grávidas, né? Então, essa questão dos nutrientes. Dos adolescentes, falando um pouquinho sobre dos adolescentes. É uma importante população, né, na área da neuroimagem e estudo de álcool são os adolescentes. Por quê? Porque a adolescência ela é um período de maturação, um período de maturação cerebral prolongada, durante o qual acredito que os neurocircuitos afetivos e relacionados à recompensa, incluindo o sistema mesolímbico, amadureçam antes da regulação de cima para baixo. As regiões cerebrais, como o córtex pré-frontal. A maturação contínua do cérebro adolescente o torna particularmente vulnerável a substâncias neurotóxicas, como o álcool. Em segundo lugar, a adolescência é uma época de iniciação ao uso do álcool, sendo o álcool a substância intoxicante mais utilizada entre os jovens. A gente pode também parar para pensar que a adolescência é aquela fase de desprendimento, de desenvolvimento das responsabilidades,
em que o jovem quer ser autônomo, que quer fazer as festas dele. E o álcool, na verdade, nesse momento, ele entra mais como uma questão de pertencimento social. Eu vou participar de um grupo de pessoas que estão bebendo, por mais que eu não beba. Eu vou lá porque eu vou beber, porque eu quero participar daquele grupo. Só que isso, se a pessoa não tem, vamos dizer assim, ela não tem uma familiaridade com o uso do álcool, o que acaba acontecendo nesses casos? O jovem acaba passando por momentos de constrangimento, porque ele vai beber, ele vai vomitar, ele vai beber, ele vai fazer fiasco na festa, ele vai beber, vai passar por várias outras problemáticas que, na verdade, quem cria ele por querer pertencer, né? E de acordo com uma pesquisa monitorando o futuro de 2014, enquanto as taxas de álcool entre adolescentes estão em seu nível mais baixo desde o início da pesquisa, o uso do álcool ainda aumenta substancialmente entre a oitava e a 12ª séries, de modo que mais de um quarto dos jovens consumiram álcool na oitava série e 2/3 dos jovens consumiram álcool até o final do ensino médio, com 50% relatando estar bêbado nessa época. Eu estou fazendo uma pesquisa em uma escola aqui de Criciúma, que eu estou trabalhando a problemática da conscientização e o uso e a conscientização e reflexão acerca do uso do álcool no contexto educacional. E eu estou pesquisando 4 turmas, de 2 turmas de 8º ano e 2 turmas de 7º ano. E tu vê, são adolescentes, alguns são repetentes, que já são maiores, e dentre essas pessoas que estão ali no contexto educacional, cerca de 70% deles já consumiram álcool. Então a gente fica pensando assim, pensa muito sobre o que o álcool representa para os adolescentes, principalmente sobre a questão que eu já falei sobre o pertencimento social, mas também muito mais, há alguns casos ali, tinham casos de familiares, né, pessoas da família que já têm essa identificação, o pai bebe, a mãe bebe, ou enfim, né, é um número assim que a gente fica até um pouco assustado, mas que acontece com muita frequência. Peraí que eu não vi aqui. Exatamente, é um número alto e uma baixa idade, com certeza, sem dúvida. E aí eu entro no último tópico das idades, que é a questão dos idosos. Embora os problemas relacionados ao álcool eles sejam frequentemente subnotificados, o uso do álcool ele continua sendo um comum entre os idosos. Em um estudo de pessoas residentes na comunidade de 60 a 94 anos de idade, descobriu que 62% dos indivíduos bebiam álcool e o consumo excessivo de álcool foi relatado em 13% dos homens e 2% nas mulheres. Aí a gente fica pensando também, até sobre essa questão de comparativo de gênero, né? Normalmente, isso acontece muito, tá? Não estou defendendo as mulheres, mas estou defendendo as mulheres sim. As mulheres são muito mais responsáveis em relação ao consumo do álcool do que os homens, nesse sentido. Nas pesquisas mostra muito isso, que o consumo sempre é muito mais forte, muito mais vigente na questão do gênero masculino. No entanto, o consumo geral de álcool na população parece diminuir com o avanço da idade, ou seja, quanto mais o senhor ou a senhorinha ali que está envelhecendo envelhece, menos ele quer beber. Eu acho que até por uma questão de saúde mesmo, né? A gente sabe que durante o processo de envelhecimento as células estão envelhecendo, as limitações vão sendo impostas, acaba tendo outros problemas de pressão, problema de saúde, enfim, há várias problematizações vão sendo criadas nesse quadro e a gente fica pensando que o álcool não vai ser mais de um problema, porque as pessoas, quando chegam no processo de envelhecimento, eles têm muito medo de morrer. Não sei se vocês já pararam para envelhecer, para pensar sobre isso. No envelhecimento, quem já trabalhou com o pessoal da terceira idade, ou enfim, mais velho, sabe que as pessoas entram nesse processo de querer descobrir até quando vai a minha vida, né? Eu vou viver mais, vou viver menos, e essa própria reflexão sobre a questão da vida faz com que as pessoas sejam mais medrosas, elas têm um pouco mais de medo de se expor, têm um pouco mais de medo, talvez, de se colocar em risco, né? E os idosos, eles estão predispostos a quedas quando a reserva dos mecanismos de suporte postural ela é perdida. O álcool ele prejudica o equilíbrio e o julgamento, e o efeito diurético no álcool pode causar ostostase. Essa questão da queda já é comum. Não sei se vocês já viram isso acontecendo até, não sei se já atenderam idosos, mas idosos acabam tendo problema, às vezes algum problema neurológico, que acaba dando quedas, ou já tem um diagnóstico. E junto a isso tem o fato de consequências do uso são intensificadas devido às condições de idade, com certeza. Isso é
Isso é muito verdade, com certeza. Essa questão da idade, ela aparece com muita frequência, né? Então, várias síndromes, elas diferentes que envolvem o comprometimento da função cerebral, elas podem ocorrer em pacientes alcoólatras, tais como síndromes que são frequentemente sobrepostas a outras doenças que causam comprometimento cognitivo em adultos mais velhos. O comprometimento cognitivo global é mais comum, constituindo uma demência relacionada ao álcool, que pode ser acompanhada de uma profunda atrofia cerebral. Esses pacientes, eles podem melhorar à medida que o delírio sobreposto desaparece com abstinência, mas geralmente eles permanecem nos déficits residuais na memória e no julgamento. Além disso, o consumo do álcool ele potencializa as doenças neurodegenerativas que podem ou não serem fatores hereditários. As doenças neurodegenerativas elas estão associadas com o processo de envelhecimento. Existe um grande fator aí quando a gente fala em pesquisa sobre a questão dos fatores genéticos, né? Alzheimer, o Parkinson, todas as doenças que vão causar algum comprometimento cognitivo ou neurológico, elas estão realmente associadas à questão do envelhecimento, mas também à questão da hereditariedade. E nesse sentido, o álcool ele potencializa essas possíveis doenças que vão estar sendo surgindo, né? Que vão estar surgindo. Então, trazendo um pouquinho da história, né, das pesquisas com o álcool. Achei bem interessante esse artigo que eu achei, que ele fala desse rapaz, esse senhorzinho aqui, o Benjamin Rush, que ele era um médico da Pensilvânia e ele é um dos precursores nos estudos com o álcool, né? E ele descreveu, né, a perda do controle do álcool e seus possíveis tratamentos. E uma coisa que eu não trouxe no slide, mas que eu achei interessante, é que lá em 1800, 1900, tinha um movimento de temperança que definiu o uso excessivo do álcool como uma falha moral. E também, na década de 30, foi fundado os Alcoólicos Anônimos, que eu achei muito bacana isso. E também, dentro de todos esses momentos históricos que está acontecendo, foi trocado a nomenclatura alcoolismo, né? A introdução do conceito de doença moderna de transtorno por uso do álcool, que antes era chamado de alcoolismo, na década de 1940, lançou as bases para muitos dos programas de tratamento existentes que permanecem amplamente disponíveis até hoje. Gente, isso é uma discussão bem interessante, tá? Muitos psicólogos, psiquiatras e profissionais que trabalham com o alcoolismo ainda ficam utilizando o termo alcoolismo. Não é errado, é um termo que está, vamos dizer assim, ele está em uso, mas que não é o mais adequado. A gente deveria estar utilizando o termo transtorno por uso do álcool, que é um termo que está sendo amplamente explicado pelo próprio DSM, ele está no DSM, está no CID, e nas novas bibliografias dos últimos 10 anos estamos utilizando desse termo, tá? E o desenvolvimento de novas opções de tratamento farmacológico e comportamental. Com a mudança do termo alcoolismo para transtorno por uso do álcool, aconteceu várias mudanças aí, né? Esse desenvolvimento das novas opções de tratamento farmacológico, comportamental, e as políticas de saúde também públicas e programas de intervenção breve que podem ser eficazes na redução da prevalência do transtorno por uso do álcool e danos relacionados a ele, né? Então, um pouquinho da neurobiologia do transtorno por uso do álcool. Ele é caracterizado pela perda de controle sobre o consumo do álcool, acompanhado por alterações em regiões cerebrais relacionadas à execução de comportamentos motivados e ao controle do estresse e da emotividade. A exposição prolongada ao álcool causa alterações adaptativas em vários neurotransmissores, incluindo o GABA, o glutamato e a norepinefrina, entre muitos outros. Isso é muito, muito legal, porque assim, o GABA e o glutamato e a norepinefrina são neurotransmissores que eles executam importantes funções ali no sistema nervoso, né? O GABA, ele é um neurotransmissor inibitório, porque ele bloqueia ou inibe determinados sinais cerebrais e diminui a atividade do sistema nervoso central. O glutamato, ele é o neurotransmissor que tem mais quantidade no sistema nervoso, né, mais abundante, agindo como um neurotransmissor excitatório. Além disso, ele atua no desenvolvimento neural, na plasticidade sináptica, no aprendizado e na memória. Daí a gente entra tudo. Já viu aquele caso das pessoas, meu Deus, a pessoa bebeu pra caramba, eu não lembro de nada da noite passada, porque, poxa, eu bebi pra caramba, eu não lembro. Tá aí, ó, o glutamato, que afeta a memória, aprendizado. A questão do equilíbrio também, as pessoas, e a falta de inibição, falta de vamos dizer assim, de controle sobre os próprios instintos. A pessoa fica muito desinibida quando ela bebe, isso aí é fato, né, gente?
E a noradrenalina ou a norepinefrina, que é a mesma coisa, é um neurotransmissor envolvido na ativação direta do sistema nervoso e autônomo simpático, produzindo uma série de efeitos importantes em resposta de luta ou fuga. Influencia o humor, ansiedade, sono e alimentação. Ó, alimentação de novo, ó, voltando à questão da alimentação. Ansiedade, sim, né? As pessoas ficam bem num estado de humor. Algumas pessoas ficam num estado de humor mais elevado, outras não. Sono também, sono sempre aparece. Mas o que eu achei mais marcante aqui é essa questão da resposta de luta ou fuga. Já pararam para pensar que as pessoas perdem o medo? A norepinefrina e a noradrenalina, elas fazem esse controle sobre essa questão dos limites. Acontece muito isso. Quando a gente tem limites, que a gente está no estado natural, a gente não está alcoolizado, a gente tende a pensar muito mais sobre nossas atitudes. Eu não vou chegar numa festa, vou ficar pelado e vou pular pros bagulhos, eu vou ficar loucão lá. Não, isso não acontece. Se eu estou no meu estado natural, eu vou parar e pensar, não, eu não vou fazer isso porque eu vou ser preso. Eu tenho um senso de noção das coisas que estão acontecendo. E quando acontece a ausência de algumas dessas funções, desses neurotransmissores, o nosso senso de percepção do mundo muda e a gente fica muito mais desinibido. E isso é problemático, porque cria várias outras problemáticas que vão acabar atrapalhando o nosso próprio modo como a gente vê o acontecimento das coisas, né? A interrupção da ingestão de álcool, ela resulta em hiperatividade e disfunção do sistema nervoso que caracteriza a abstinência alcoólica. Atuando em vários tipos de receptores cerebrais, o glutamato representa um dos neurotransmissores excitatórios mais comuns. Como um dos principais neurotransmissores inibitórios, o GABA ele desempenha um papel fundamental nos mecanismos neuroquímicos envolvendo intoxicação, tolerância e abstinência. Então, como que acontece essa absorção do álcool no organismo, né? O etanol, que é o álcool, a gente utiliza o termo etanol quando a gente vai falar em pesquisa, em termo técnico mesmo. Ele é absorvido no trato gastrointestinal superior por difusão e depois se distribui rapidamente para todos os órgãos. Ele é eliminado principalmente por oxidação no fígado, onde é degradado em acetaldeído, seguido de acetato e em seguida CO2 mais H2O. O fígado é o órgão mais afetado porque ele vai tentar fazer destruir a parte tóxica do álcool quando ele passa no filtro ali. Só que o que acontece? Boa parte dessa toxicidade ela fica e ela acaba caindo na corrente sanguínea e logo mais vai chegar no sistema nervoso central, né, no cérebro da gente. E existem 3 vias principais de metabolismo do álcool: o álcool desidrogenase, aldeído desidrogenase, o sistema microssomal de oxidação de etanol, o MEOS, e a catalase. Coloquei aqui bem brevemente alguns tratamentos comportamentais e psicológicos para o transtorno por uso do álcool. Aqui um baseado em evidências. Gente, a teoria cognitivo-comportamental aparece 100% em todas as práticas terapêuticas, principalmente treinamento de habilidades, algumas outras práticas da TCC é muito forte, achei muito legal isso, eu tô até aprendendo bastante com a TCC que eu não aprendia. Os tratamentos com maior evidência de eficácia variam de intervenções breves, abordagens de entrevista motivacional, abordagem de condicionamento operante, o gerenciamento de contingência e abordagem de reforço na comunidade, tratamentos cognitivo-comportamentais, e sempre aparecem, em todos os artigos que eu tenho, aparecem os tratamentos cognitivo-comportamentais, treinamento de habilidades de enfrentamento, prevenção de recaídas, aceitação e atenção plena, e grupos de apoio mútuo. E alguns dos comportamentais futuros, promissores, e a questão da neuromodulação, no que diz respeito aos tratamentos comportamentais, existem inúmeras oportunidades para o desenvolvimento de novas intervenções móveis que possam fornecer suporte a tratamento e recuperação quase que em tempo real. Aí dá um exemplo de um dispositivo móvel, que na verdade ele é desenvolvido num celular, que poderia sinalizar uma situação de alto risco, que é indicando a localização geográfica, a frequência cardíaca, e além disso, o desenvolvimento das tecnologias de detecção de álcool, por exemplo, os sensores transdérmicos de álcool, eles podem aumentar muito o rigor da pesquisa sobre o transtorno do uso do álcool e também fornecer um feedback em tempo real sobre os níveis de consumo de álcool para indivíduos que estão ou tentando moderar ou tentando reduzir o uso do álcool. Aí tem alguns outros
casos que avançam recentemente nas técnicas de neuromodulação também podem ser promissores para o desenvolvimento de novos tratamentos para o transtorno por uso do álcool. As pesquisas em neuro que começam desde lá, quando os médicos, os psiquiatras, os neurologistas começavam a fazer aqueles testes com aqueles aparatos elétricos na cabeça das pessoas que eram pacientes de guerra ou eram pessoas que já tinham um alto comprometimento cognitivo. E essas pesquisas que começaram lá atrás evoluíram para esses processos de neuromodulação. Já tem um pouco da história sobre a neuromodulação que fala sobre isso, né? E aí tem alguns tipos ali que são desses avanços, que é a estimulação cerebral profunda, a magnética transcraniana, a elétrica transcraniana, o neurofeedback, e todas essas técnicas, elas tentam atingir diretamente regiões cerebrais específicas e processos cognitivos relacionados ao vício por meio de eletrodos implementados cirurgicamente, né? Então, aqui, alguns dos fatores que afetam a eficácia desse tratamento, né, que o uso do álcool, principalmente no regulamento de enfrentamento, na questão do negativo emocionalmente, tem a questão da depressão, a ansiedade, a raiva, o tédio, a dor e os problemas de sono. Na função executiva, a tomada de decisão, o controle cognitivo, as expectativas e a autoeficácia. No ambiente social, a pressão social e a rede de suporte. Aqui entra a questão que a gente falou sobre os adolescentes, a questão da pressão social, né? Rede de suporte, que seria, no caso, a família. E a saliência de incentivo é o desejo, a busca por recompensa, a reatividade de sinalização e a resposta subjetiva. Então, apesar de todos o que a gente tem de artigo, de pesquisa, de materiais que a gente tem sobre os estudos do álcool, ainda algumas lacunas ficam aquele ponto de interrogação, né? Algumas coisas ainda a gente fica se perguntando, principalmente citei alguns fatores aqui. A heterogeneidade de indivíduos com transtorno por uso do álcool é um desses fatores, né? Muitos novos tratamentos também estão sendo desenvolvidos e alguns deles parecem promissores. No entanto, inúmeras lacunas, né, que eu falei, permanecem. A maioria das pessoas... isso aqui, gente, isso aqui eu até grifar em negrito, porque eu achei muito interessante. Essa segunda estrofe aqui eu achei muito legal. A maioria das pessoas que bebem álcool não desenvolve um transtorno por uso do álcool. A maioria das pessoas com transtorno por uso do álcool não procura tratamento e a maioria das pessoas que não procuram tratamento se recupera do transtorno por uso do álcool sem tratamento. A gente fica perguntando como que isso acontece, gente. São coisas que a gente está se perguntando, que a gente precisa se perguntar para que a ciência ela avance e a gente consiga ter mais resposta para as perguntas que a gente tem das nossas problemáticas nas pesquisas com o álcool, né? Então, muito pouco se sabe sobre os fatores particularmente neurobiológicos, genéticos e epigenéticos que preveem a transição do uso do álcool para o transtorno por uso do álcool, né? Peraí. E nós não temos uma compreensão básica de como os indivíduos se recuperam do transtorno por uso do álcool na ausência de tratamento e quais fatores neurobiológicos, psicológicos, sociais e ambientais são mais importantes para apoiar a recuperação do transtorno por uso do álcool. Entre muitos outros fatores, é necessária ter atenção especial em estudos futuros para esclarecer o papel principalmente do sexo e do gênero no desenvolvimento e manutenção do transtorno por uso do álcool e na resposta a tratamentos farmacológicos, comportamentais e outros. A heterogeneidade do transtorno por uso do álcool, ela representa um grande desafio para a compreensão científica para o desenvolvimento de tratamentos eficazes para prevenção e intervenção. E aí também traz uma segunda lacuna, que é a questão do efeito placebo. Gente, isso aqui é banana. É banana. Você já quem trabalha principalmente com paciente psiquiátrico sabe, não tem aquele paciente ou aquela pessoa, aquele cliente que parece que ele precisa de uma medicação para ficar bem. Se ele não tiver uma antidepressiva, se ele não tiver um ansiolítico, se ele não tiver o Rivotril dele, ele não vai ficar bem. A gente fala muito sobre isso, principalmente na questão do efeito placebo. Um desafio adicional para o desenvolvimento de transtornos farmacológicos, para o transtorno do uso do álcool, são as altas taxas de resposta placebo, que é a tendência dos indivíduos terem uma boa resposta ao tratamento quando alocados à medicação placebo reflete tanto a alta probabilidade de recuperação sem o tratamento quanto a heterogeneidade do próprio distúrbio. Muitas pessoas que iniciam o tratamento já estão motivadas a mudar de comportamento e receber uma medicação placebo pode ajudar esses indivíduos a continuar o processo de mudança.
obter uma melhor compreensão dos quais tipos de indivíduos respondem a placebo e das complexidades fisiológicas e comportamentais gerais na resposta ao placebo é fundamental para identificar os indivíduos que mais se beneficiarão da medicação ativa. E também tem o desenvolvimento recente de abordagens farmacológicas e comportamentais, né? As pesquisas recentes identificaram muitos alvos que podem ser importantes para os futuros testes de medicamentos. A maioria dos esforços de desenvolvimento de medicamentos nas últimas décadas concentrou-se em caminhos e alvos tipicamente relacionados ao processamento de recompensa e reforço positivo. E, embora importante, essa abordagem ignora o importante papel das vias relacionadas ao estresse. Por exemplo, o fator de liberação de corticotropina e outras vias relacionadas, no reforço negativo e nos estágios posteriores do transtorno por uso do álcool, que geralmente é caracterizado por dependência física, ansiedade e alívio em bebê. Além disso, também está se tornando cada vez mais aparente que os outros alvos promissores podem ser identificados olhando para o cérebro não como um sistema isolado, mas como um órgão com interações bidirecionais com sistemas periféricos, e há uma crescente evidência sugerindo um papel potencial da inflamação e neuroinflamação do eixo intestino-fígado-cérebro nos mecanismos neurobiológicos que regulam o desenvolvimento e a manutenção do transtorno por uso do álcool. Estudos que investigam os efeitos dos componentes específicos do tratamento, eles são essenciais para refinar os protocolos de tratamento para direcionar com mais eficiência os sintomas por transtorno do uso do álcool. E por último, né, a tradução da ciência para a dependência para a prática clínica. A gente vê, gente, muita pesquisa sendo feita em várias regiões do mundo, mas a nível nacional a gente não tem um grande enfoque. A gente tem pesquisadores, psicólogos, médicos, psiquiatras que trabalham com o alcoolismo, mas que investiguem, que nem eu falo antes, a questão das possíveis vias que não estão sendo investigadas, não se tem esses estudos específicos sobre as vias de comprometimento do álcool, né? Então, por último, mas não menos importante, é também uma necessidade crítica de mais pesquisa sobre a disseminação e implementação, dado o fato que muitos programas de tratamento ainda não incorporam práticas baseadas em evidências, como o treinamento de habilidades cognitivo-comportamentais, que eu tinha falado antes, intervenções baseadas em mindfulness e medicamentos. Mindfulness é muito citado também, interessante. Ambos os tratamentos farmacológicos e comportamentais para o transtorno do uso do álcool são marcadamente subutilizados. O recente relatório do Surgeon General Facing Addiction in America destaca o fato que, apenas cerca de 1 a cada 10 pessoas com transtorno por uso do álcool, por uso de substâncias, recebe algum tipo de tratamento especializado. Então fica a dica, gente. 1 pessoa a cada 10 recebe um tratamento especializado. Isso é muito sério. É muito sério mesmo. A gente precisa estudar, a gente precisa entender o que está acontecendo, a gente precisa se instruir, porque não tem como a gente estar trabalhando com um contexto sem ter um atendimento especializado. Portanto, a ciência básica e os esforços de pesquisa em humanos precisarão ser acompanhados por abordagens translacionais, onde novos medicamentos eficazes e estratégias de medicina de precisão são efetivamente traduzidos de configurações de pesquisa para a prática clínica. Como a heterogeneidade do transtorno do uso do álcool torna altamente improvável que um único tratamento funcione para todos os indivíduos, é importante fornecer um menu de opções de terapias farmacológicas e comportamentais para os médicos e pacientes. Reduzir o estigma do transtorno do uso do álcool é avançar em direção a uma abordagem de saúde pública para abordar esse problema, pode aumentar ainda mais o leque de opções de tratamentos aceitáveis. Então, algumas das considerações finais, né? O álcool, ele é uma das drogas mais nocivas existentes, até pela questão que eu já tinha mencionado antes, de ser uma droga todo mundo tem acesso. Se eu tenho dinheiro, eu vou lá e compro no supermercado, no barzinho, na distribuidora de bebida. Então, ele é uma droga acessível, fácil acesso, basta se ter dinheiro, né? Ele é mais perigoso por ser socialmente aceito de fácil acesso, como eu falei. O uso do álcool, ele compromete não só a cognição, como toda a gama eu coloco dominós, que a cognição porque a gente afetando a cognição, a gente afeta todo o resto, que a cognição compromete, né? As relações sociais, repercute comportamento, consequentemente nas atitudes do caráter do alcoólatra. E, apesar da bibliografia atual, não se tem ainda assim, uma base especializada exclusiva das práticas específicas de tratamento dele, né? Sendo que
sendo o caso de uma avaliação biopsicossocial, que eu acho muito interessante que a gente trabalhe muito com essa abordagem biopsicossocial, né? O vício está atribuído à dependência química, que o próprio sistema nervoso e o compensatório acaba desenvolvendo devido a um consumo excessivo e descontrolado, e muito mais pesquisas são necessárias para responder às lacunas que ainda não se preencheram referente às dúvidas associadas à pesquisa em neurociência do alcoolismo. E é isso, gente.